irmãos? Eu me propus aqui a falar um pouco mais sobre o domingo 8. É o domingo 8 do Catecismo de Heidelberg, que vai falar sobre a doutrina da Trindade. Eu conversei um pouco com o irmão Luan. O irmão Luan, para quem não sabe, ele nos ensinou bastante a respeito desse ponto no domingo passado. Ele deu uma excelente aula. Eu gostaria apenas aqui de relembrar alguns pontos e, além disso, acrescentar alguns versículos que são muito importantes para esse ensino. Podemos todos ler o Catecismo de Heidelberg no domingo de número 8. Todos têm em seus celulares? Um aplicativo que eu sempre recomendo é o Conf2. Nesse aplicativo nós temos acesso aos catecismos, aos credos e às confissões. Isso, domingo 8, perfeito. Uhum. O domingo 8, ele vai falar o seguinte. Pergunta de número 24. Como se divide este credo? Em três partes, trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda, de Deus Filho e da nossa salvação. A terceira, Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Então, vai fazer a seguinte pergunta. Por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Esse ponto é muito importante. Nós falamos muitas vezes, os nossos documentos estão com muitas informações a esse respeito. Muitas das vezes nós não sabemos argumentar de pontos que nós acreditamos e que são básicos da nossa fé. É verdade. O catecismo está falando de algo que é verdadeiro. Só um Deus. Nós vemos, de acordo com a Bíblia, os judeus eles realmente entendiam isso, de que só há um Deus. Deus ele se manifesta em três pessoas distintas, em três pessoas separadas, mas ao mesmo tempo, todas essas pessoas elas correspondem ao mesmo ser. Em cada uma dessas pessoas habita toda a plenitude da divindade. Um exemplo clássico que eu costumo falar é que muitas das vezes nós queremos ensinar aos nossos filhos e nós dizemos o seguinte: nós pegamos uma água e então nós congelamos essa água e dizemos aqui: veja, a água no estado líquido se transformou em um gelo. Então, da mesma forma, depois de se transformar novamente em água, as pessoas pegam esse líquido e transformam em vapor e dizem o seguinte: a Trindade funciona dessa forma, mas na verdade não. Quando nós fazemos isso, nós ensinamos uma mentira para os nossos filhos. E por quê? Porque a visão modalista, que vai falar a respeito da doutrina da Trindade, eles dizem o seguinte: de acordo com o contexto, Deus se manifesta de uma forma diferente diante dos homens. O modalismo vai dizer que no Antigo Testamento, primariamente, Deus se manifestou como Pai. Em parte do Novo Testamento, o Senhor Deus se manifestou como Filho, e em outro momento, ele se manifestou como um outro Consolador, como Espírito Santo. Mas esse ensino é errado. Por quê? Qual o texto que nós utilizamos para falar desse ponto? Por exemplo, eles usam um texto interessante. Vamos abrir todos juntos em João, no capítulo 16, no versículo 7. João 16, no versículo 7. Dizem eles o seguinte, o texto da Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Segundo eles, de acordo com esse texto,
há no primeiro momento uma incapacidade de uma outra manifestação da parte de Deus. Segundo eles, é necessário que Deus, Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele volte para os céus para que a partir disso ele consiga se manifestar na terceira pessoa da Trindade. Mas não é isso que o texto está falando. Ele fala: eu deixarei um outro consolador. Eles usam esse texto para enfatizar o seguinte: não. Então, com base nisso, Deus ele se manifesta de acordo com a história, de acordo com a sua providência, mas na verdade não. Quando nós olhamos para o texto do batismo de Jesus, lá em Mateus 3, no versículo 17, o que que diz? O Pai, e nós vemos a referência do texto que relata o que foi dito pelo Pai: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Uma referência ao texto de Isaías 42, verso 1. Nós vemos o Filho, naquele momento, também sendo batizado. Além disso, nós vemos o Espírito Santo descendo como forma de pomba. As três pessoas da Trindade juntas. Então, nós entendemos muito bem que Deus é um só. Ele são três pessoas. O ser de Deus se manifesta em três pessoas distintas, separadas. Um texto que eu acredito que é muito relevante, que nós devemos sempre meditar nele e ter como base desse ensino, seria o texto de 1 João 5,7. É um texto clássico e, na minha opinião, é o texto que fala de forma mais clara a respeito da Trindade. Inclusive, esse texto, ele não está contido na Bíblia Novo Mundo. O capítulo 5 de João não está na tradução Novo Mundo. Para quem não sabe, a tradução Novo Mundo é aquela que fala da doutrina dos testemunhos de Jeová. Muitos dos textos foram mudados a fim de enfatizarem somente a divindade da pessoa do Pai. E por que eu acredito que esse capítulo 5 de 1 João não se encontra lá? Porque realmente, se o capítulo 5 estivesse na Bíblia deles, eles teriam de negar muitas das doutrinas que eles acreditam. Nós vemos, por exemplo, o verso 20. O que diz no verso 20? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. O que diz logo em seguida? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja que versículo precioso. Aqui nós estamos diante da palavra de Deus que nos diz: o Filho, o Senhor Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós nos aproximamos, então, do versículo 7, vai dizer o seguinte: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, nós percebemos aqui que a doutrina da Trindade, embora nós não vejamos esse termo nas Escrituras, o termo Trindade, a teologia utilizou desse termo para simplificar como um termo técnico, algo que na palavra de Deus sempre foi muito claro. Mas com base em que nós vemos e nós dizemos que a doutrina da Trindade sempre foi tão clara assim nas Escrituras? A partir do início. Nós olhamos então para Gênesis 1, no versículo 26, onde é dito o seguinte: e algo curioso, um tópico importante, é que os judeus até hoje em dia, eles não sabem muito bem o que dizer a esse respeito. Deus criou todas as coisas. Alguém levantou a mão? Ah, perdão. Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele criou o homem. E disse então, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós vemos também, capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós.
Algo importante, eu acho que há uma pepita de ouro que é muito relevante para a nossa fé. Além desse texto, desses versículos que falam a respeito da trindade, do ser de Deus, o termo que é usado é o um no plural. E até hoje eles não sabem muito bem dizer o que esse termo significa exatamente, porque em diversas partes das Escrituras é dito o seguinte: só há um Deus. Mas aqui é dito: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um outro texto que também usa desse mesmo termo, e aqui eu acredito que há uma pepita de ouro enorme, muito relevante, muito interessante. Nós podemos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 6. O texto ele inicia dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então, vai dar aqui a única referência a serafins em toda a Escritura. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Verso 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E me permitam, irmãos, aqui dar um exemplo talvez batido, talvez um pouco repetitivo da minha parte, mas eu acredito que trará uma compreensão interessante, uma compreensão boa a respeito desse termo. Nós falamos que Deus é santo, é verdade, Deus é santo. Esse termo, ele representa que Deus é separado, ele é separado de tudo e de todos. Se nós nos achegarmos e ousarmos comparar Deus a qualquer uma outra criatura, e nós analisarmos bem, nós vamos chegar e perceber que Deus está acima, completamente separado de tudo e de todos. Falando a respeito da santidade no aspecto da grandeza. Eu dei um exemplo aqui e eu vou repetir. Se nós compararmos, por exemplo, aquele cálice que se encontra na mesa, no grau de altura, se eu comparar esse cálice com esse ventilador, o que nós vamos concluir? O ventilador ele é bem maior do que o cálice. E se de repente nós pensarmos um pouco adiante e nós compararmos a distância e a altura do ventilador para com o templo, nós vamos chegar a uma outra conclusão. O templo, ele realmente é infinitamente maior, ele é muito maior do que o ventilador. E se nós compararmos, então, o templo em relação ao planeta Terra, nós vamos realmente entender que o templo é minúsculo se comparado ao planeta Terra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez, os homens enviaram uma sonda espacial com o objetivo de ir até Saturno. E no final daquele empreendimento, no final daquela missão, eles resolveram então tirar uma foto da Terra, porque a sua missão estava prestes a ser concluída. E então, de Saturno, aquela sonda tirou uma foto da Terra. E eles viram o seguinte: um grande tapete negro com uma bolinha azulzinha, minúscula. Então, os homens pensaram o seguinte: quem somos nós, se comparados à grandeza do universo? Então, agora comparando, quem é o planeta Terra diante da grandeza da Via Láctea? Quando nós vemos o que as ciências dizem, existem muitas e muitas e muitas, infinitas galáxias que nós não conseguimos medir e mensurar e contar, trilhões de galáxias. Então nós perguntamos, quem é a Via Láctea? O que é a Via Láctea se comparada às outras galáxias? Então, agora eu faço uma pergunta, ainda assim falando a respeito da santidade, do ser. Quem é o universo diante do ser de Deus? Deus é
infinitamente separado de tudo e de todos. Ele é santo de uma tal maneira, de uma tal forma, que tanto o cálice como o universo, de acordo com o grau de grandeza, todos eles são comparados como uma mesma coisa só. Se eu disser, de repente, eu pego um papel aqui, um papel sujo, e eu digo o seguinte: Marcos, você é melhor do que isso daqui. Você é melhor do que esse papel sujo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós chegamos à conclusão seguinte: pelo fato de compararmos algo inferior a algo superior, nós atribuímos, de certa forma, aquilo que é inferior a algo que é superior. Quando nós falamos a respeito do ser de Deus, e nós vemos aqui o que foi dito no versículo 3 de Isaías, é dito o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Logo, tanto o cálice, tanto o universo, todas as constelações são comparadas, minúsculas e completamente irrelevantes diante do ser de Deus. Isso é relevante, isso é importante. Agora, quando nós nos aproximamos desse texto, nós vamos chegar a uma conclusão importante. Verso 8, o que diz a palavra de Deus? Minha Bíblia passou para Cantares. Ventilador. Algum irmão poderia ler o versículo 8, por favor? Capítulo 6. Uhum. Uhum. É verdade. Vocês ouviram, irmãos? Ele diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por nós. Então, é dito o seguinte, versos 9 e 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então, nós podemos chegar para algum discípulo da doutrina dos testemunhos de Jeová e perguntar aqui: sobre quem nós estamos falando aqui? Eles dizem o seguinte: Jeová. Por exemplo, nós observamos que há o tetragrama sagrado. Eles dizem: não, de acordo com esse texto, eles estão falando de Jeová. Então, nós vemos, por exemplo, o final do verso 5. Então, nós podemos passar um pouquinho adiante e abrir as nossas Bíblias lá em João 12, dos versículos 37 a 41. É algo que é muito importante. João 12, dos versículos 37 a 41. E diz assim a palavra de Deus: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Sobre quem nós estamos falando aqui? Estamos falando a respeito do Filho. Verso 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui há uma referência ao versículo 1 do capítulo 53 de Isaías. É um texto que os irmãos conhecem bem. Continuando, diz o seguinte, verso 39. Por isso, não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, e se convertam e eu escure. E então, como uma conclusão do autor, agora não mais contando uma história, mas como um filme que nós vemos, e é um filme comentado pelo diretor. João, ele contou o acontecimento e agora ele vai dar a sua perspectiva, o seu ponto de vista a respeito desse fato. Versículo 41. Isaías disse:
Isto, quando viu a sua glória e falou dele. Portanto, tudo aquilo que foi dito a respeito de Deus, do Senhor, foi usado o tetragrama sagrado. Nós vemos aqui. Há uma referência do Filho. João disse que, de acordo com as palavras que foram proferidas por Cristo e aquela pregação que não foi ouvida, já havia sido descrito, eles receberiam olhos para não verem, e também ouvidos para que eles não ouvissem. E então ele vai dizer, verso 41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Logo, ele disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quando que ele viu a sua glória e falou dele? Versos 1, 2 e 3. O que é dito a respeito não só do Pai, mas a respeito do Filho? Os serafins, eles louvam tanto ao Pai quanto ao Filho, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Exércitos. Um pouco mais adiante, podemos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 28, versos 25 até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus. E como ficaram entre si discórdias e despediram-se, dizendo, Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Por quê? Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Quem disse aqui? Quem disse estas palavras? Se você perguntar, por exemplo, para um testemunho de Jeová, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, Jeová disse essas palavras. Mas aqui, de acordo com o versículo 25, quem disse essa palavra? Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Então, quando nós olhamos para essas bases, nós chegamos a uma conclusão. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Podemos voltar um pouquinho. Atos, no capítulo 5, versos 3 e 4. Nós vemos o contexto do início da igreja. Então, Ananias e Safira, eles disseram que venderam uma propriedade, eles venderam, mas eles reteram parte do dinheiro e disseram que eles entregaram todo o dinheiro daquela propriedade. Então, Pedro vai dizer o seguinte, verso 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ele mentiu a quem, de acordo com o versículo 3? Ao Espírito Santo. Verso 4, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Então ele vai dizer o seguinte, não mentiste aos homens, antes a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Outro texto importante que nós podemos pegar seria o texto de Jeremias, no 31, no versículo 33. A palavra de Deus diz o seguinte a respeito dessa promessa. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós podemos perguntar, por exemplo, para o testemunho de Jeová, quem disse isso? Quem fez essa promessa? Dirão eles, foi Jeová. Então, nos achegamos diante do texto de Hebreus, e diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, versos 15 e 16. E também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, quem disse? O Espírito Santo. Ele quem testifica. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias,
Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Nós vemos o versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias, onde Deus fala, e aqui, segundo o autor de Hebreus, o Espírito Santo bem vos disse, de acordo com algumas versões mais simples, o Espírito Santo vos falou. Então nós vemos aqui, com essa chave de versículos, um pouco a respeito da Trindade. Um outro ponto importante. Eu acredito que muitos deles confundem a doutrina da Trindade por conta da economia da Trindade. Qual o texto base que nós utilizamos para falar da economia da Trindade? Seria o texto de Efésios 1, aquela reunião cósmica que foi feita antes da fundação do mundo. Nós vemos o Pai elege pessoas, o Pai adota pessoas, o Filho compra essas pessoas com seu precioso sangue. Nós fazemos normalmente uma divisão, versos 3 a 6 vai falar a respeito das obras do Pai, versos 7 a 12 vai falar a respeito da obra do Filho, e versos 13 e 14 vão falar a respeito da obra do Espírito. Nós vemos, por exemplo, verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui realmente há eleição. Nós vemos um outro texto que fala também a esse respeito, João 6,37, por exemplo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós vemos que o Pai dá pessoas ao Filho. Também diz, verso 44, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Percebemos o que então? Que o Pai, ele elege pessoas para que essas pessoas sejam salvas pelo Filho e esses corpos eles sejam moradas do Espírito Santo. Nós vemos verso 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós vemos, por exemplo, o texto de Romanos 3, no verso 25, onde é dito a respeito do Filho, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes conhecidos sob a paciência de Deus, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós vemos também o Espírito Santo, no texto de Efésios, diz o seguinte, os versos 13 e 14, em quem também vós estáis, então, depois que ouvistes a palavra do Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Nós vemos o contexto de João 14, onde ele diz, eu vou, mas eu vos trarei um outro Consolador. Quando nós olhamos agora, falando novamente sobre o princípio da santidade e da separação. Quando nós olhamos, por exemplo, para os textos, o texto da Grande Comissão. O que diz o texto da Grande Comissão? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos a bênção apostólica. O que é dito na bênção apostólica? O amor insondável de Deus, o nosso Pai, vai falar a respeito do Filho, vai falar a respeito do Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com vós, irmãos amados, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. O texto de 2 Coríntios 13, 14. Então, nós vemos que, de acordo com esses textos, há um mesmo grau de equivalência, tanto do Pai, tanto do Filho e tanto do Espírito. Nós percebemos que, se nós compararmos as suas obras, são obras que podem ser postas no mesmo grau de equivalência. São obras diferentes. Nós vemos aqui, realmente, o Pai adota pessoas, o Pai elege pessoas. O Filho resgata essas pessoas com seu precioso sangue. O Filho se encarna, o Filho se torna mediador dessas pessoas. Nós vemos o Espírito Santo. Ele
concede nova natureza a essas pessoas, tendo um coração de pedra, o Espírito Santo usa a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito é a palavra de Deus. E usando a palavra de Deus, o Espírito circuncida corações. De maneira que aquela palavra que foi pronunciada por Ezequiel, vocês tendo coração de carne, eu dar-vos-ei um coração. Vocês tendo coração de pedra, eu vos darei um coração de carne. Então, a respeito de nós percebemos que o Espírito Santo, ele nos concede um novo nascimento. Não somente isso, ele intercede ao nosso favor também. Esse é o princípio do termo paráclitos, que é usado em João 14. Eu vos entrego um outro paráclitos. Seria um outro intercessor, mas tem um sentido de direito nesse termo, um sentido de aquele que advoga, que pleiteia a nossa causa em nosso favor. Nós vemos Jesus Cristo falando para os apóstolos no momento em que eles ainda não criam plenamente, não criam corretamente. Ele disse o seguinte, em João, no capítulo 14 também: se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas mesmas obras. O que ele está querendo dizer ali? Se vocês não creem em mim, vocês devem crer pelo menos, porque eu manifesto as mesmas obras que o Pai. E das duas, uma. Ou Jesus Cristo, ele não sabia do que ele estava falando, ou realmente ele era o Filho de Deus, ou realmente aquilo que ele falava era verdade. Ele diz, eu tenho as mesmas obras. Quando nós comparamos o ser de Deus e a sua santidade, nós percebemos que, diante de todas as criaturas, Deus é infinitamente superior e totalmente separado. E quando ele diz, eu tenho as mesmas obras que o Pai, então ele está se dizendo Deus. Se vocês não creem em mim, creiam nas mesmas obras. Jesus foi chamado de Senhor meu e Deus meu por Tomé, em João 20, 28. Também ele foi dito em Atos 20, 28, porque Deus comprou o seu sangue, comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Então nós vemos a doutrina da Trindade nesses pontos. Um ponto que os testemunhos de Jeová dizem seria com base em Filipenses 2, verso 6, onde eles dizem, de acordo com o texto, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas, na verdade, esse texto ele ensina justamente a doutrina oposta daquela que eles querem dizer. Sendo Deus, ele, na providência, na economia da Trindade, ele não usou como uma desculpa o fato dele ser tanto quanto igual quanto o Pai, tanto igual quanto o Espírito Santo. Ele não usou disso como uma desculpa para que ele viesse e se encarnasse e morresse em nosso favor. Na verdade, não. Ele prontamente se entregou. Tanto é que o termo usado ali no grego é o frônesis. Esse termo ele representa uma vontade muito desejosa. Então nós vemos que quando Cristo ele realmente se entregou, ele se entregou com alegria no sentido de que eu obedeço ao Pai por obrigação ou obedeço ao Pai com contentamento. O Túlio costuma dar um bom exemplo. O governo pode nos dizer que nós devemos pagar os impostos, mas ele não deve nos dizer que nós devemos pagar os nossos impostos com alegria. Quanto à imagem do filho, a respeito do filho, diz o seguinte, ele obedeceu, mas ele obedeceu com alegria. Quando nós olhamos para os princípios da lei de Deus, nós não devemos buscar o mandamento de Deus simplesmente dizendo, os mandamentos de Deus são penosos. Na verdade, não. Na verdade, a palavra de Deus diz justamente o oposto. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. A nossa busca pelos mandamentos de Deus deve ser uma busca alegre. Deve ser uma busca convicta e não por algo simplesmente mecânico. Se nós fazermos assim, então talvez nós não estejamos entendendo corretamente como devemos proceder. Gostaria de falar de alguns versículos antes de encerrar. Por favor, Tiago, poderia abrir em Hebreus 1,
No caso, seriam os versos 3 e verso 8. Mateus, Isaías 5, perdão, Isaías 9, verso 6. Osvaldo, Romanos 9, verso 5. Marcos, João 10, 30. Podemos ler esses versículos, por favor? Aham. 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 Só um ponto. Uhum. 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 Ok. Somente um ponto. No versículo 3, nós vemos, ele é a expressa imagem do seu ser. Então, nós vemos que no Filho, conforme diz Paulo aos Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vemos que no Filho há toda a plenitude da divindade. As pessoas, às vezes, elas fazem um cálculo como se fosse 33,333% para cada pessoa, mas, na verdade, não. Por que a doutrina da Trindade é uma doutrina muito difícil de entender? Porque é uma conta onde 1 mais 1 é igual a 1. A matemática não consegue explicar. A nossa lógica não consegue explicar. Verso 3, porque ele é a expressa imagem do seu ser. Ele é a expressa imagem do ser do Pai. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos bem a doutrina da santidade. Se nós compararmos algo inferior, nós estamos rebaixando aquilo que é superior. Mas, no caso aqui, o autor de Hebreus, ele diz, Jesus Cristo, ele é a expressa imagem do ser do Pai. Logo, o que é dito? Ele é santo, 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 assim como o Pai é. Também o verso 8. Mas do Filho diz. E o que é dito a respeito do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Próximo texto, por favor. Uhum. Uhum. Jesus Cristo é Deus bendito eternamente. Amém. Perfeito. Próximo texto. Uhum. Jesus Cristo, ele fala isso diante dos fariseus que o acusavam. Eu gostaria de apresentar alguns textos a mais, mas eu percebo que o nosso tempo já chegou ao fim. Se os irmãos quiserem, posteriormente eu posso passar alguns versículos. Nós conseguimos ver, tanto a respeito do Filho, também a respeito do Espírito Santo, os atributos de onipotência, onipresença e onisciência. Isso é muito relevante, porque muitas das vezes nós dizemos que acreditamos na Trindade, mas, ao mesmo tempo, nós não buscamos conhecer esses versículos. São muito importantes para a nossa doutrina, para a nossa confissão de fé. Você crê na Trindade? Amém. Oremos então, irmãos. Santíssimo Deus, nosso Senhor, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado por esse ensino. Te pedimos, Senhor, que apesar das minhas palavras, apesar do vaso frágil que eu sou, que o Senhor tenha abençoado a exposição da tua doutrina, Senhor. Nós pedimos que o Senhor seja com os nossos irmãos, nos leve de volta em paz para os nossos lares e confiantes, Senhor, na tua promessa de que um dia o Senhor virá e nós iremos, Senhor, e te louvaremos, e naquele lugar não haverá choro, nem lágrima, nem coisa semelhante. Antes nós exultaremos como os serafins, dizendo diante da face do Senhor que santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de ser adorado.
Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa reunião. Obrigado, Senhor, pelos momentos de orações, pelos momentos, Senhor, em que podemos fazer parte do corpo através da comunhão dos santos. Nós declaramos que de nós mesmos não somos nada, mas o Senhor nos faz em Cristo Jesus. Obrigado pela mediação do Filho. Obrigado, Senhor, pela intercessão, pela ação soberana do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede vida e concede vida em eternidade, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do maligno, de maneira que as nossas vidas elas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos e então pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Cantemos hino 5. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre.